Oi, gente, tudo bem? É... Ó, a Yara já tá aqui com a gente, né? Yara, já vou chamar a convidar ela agora. Hoje é a nossa convidada especial, né? Por um dia tão especial como o Dia da Dança, todos foram. Mas hoje a Yara tá com a responsabilidade do nosso dia, né? De estar conosco. Vai partilhar um pouquinho das suas vivências, contar das suas experiências e também muita, eu creio, né, que vai ser uma palavra, uma troca muito edificante, porque ela tem muito para agregar com a gente também, né? E não é porque ela é filha da Isabel Coimbra, não, porque ela é única, ela é exclusiva e ela tem muita, já passou por muita coisa, né, Yara? Eu vou chamar ela aqui agora, que ela já me enviou o convite. Ai, perdi, cadê? Yara, envia de novo o convite. Calma aí, gente. É que tem outra pessoa querendo participar da live também. Tem outra pessoa que colocou enviou um convite, então envia de novo, Yara. Aí, ó, tá enviando um convite novamente. Tem uma amiga aqui querendo participar com a gente. Aí, Yara enviou. É Marie de Manaus. Oi, Marie, tudo bem? Oi, Yara. Oi, Tudo bem? tudo, amore. Tinha uma amiga querendo participar aqui junto, mas eu falei ela participa da live junto. É de Manaus, não conheço. O Instagram ainda não lançou essa ferramenta de participar a três, né? Sim, eu falei isso ontem, né? Eu falei que tinha que ser uma live de três, quatro. É, Marie, participa com a gente aqui, ó, tá? Você vai isso. perguntando, a Yara vai te respondendo. Não é que eu neguei seu convite, não. Não, é o Instagram que não deixa mais de duas pessoas. Verdade. Yara, um prazer, né, ter você com a gente, você ter aceitado o nosso convite. Pegamos você de surpresa, né? Nossa, eu tava você falando aí, é uma responsabilidade, né? No dia da dança, com tantas pessoas no Brasil, tantos expoentes, né? Me sinto Sim. honrada por estar com vocês aqui nesse dia. Ah, mas você é uma experiente, né? Com certeza. E eu expliquei, né? Falei que não é porque você leva o nome da sua mãe, porque a tua mãe é exclusiva, ela tem uma unção, uma autoridade, mas quem te conhece, quem convive com você, quem já viu você ministrar, sabe que você, né, é uma peça-chave, fundamental e exclusiva, não tem nada a ver, né? Vocês se complementam, né? É Muito bom verdade. falar isso. É porque a gente vai ter algumas perguntas, eu vi que já fizeram algumas perguntas nesse estilo, né? E Muitas perguntas, isso. fale você então agora, vou deixar você falar, que você vai falar bastante, que a palavra é sua. Fale então um pouquinho da sua vida, né? Do seu. Eu falei currículo, mas a gente tem que falar um pouquinho da sua história com a dança, né? Fale de como você chegou até aí nessa trajetória, o que você faz. Agora é com você a palavra. Então, eu sou filha da Isabel Coimbra, né? E a Isabel é uma bailarina profissional, sempre trabalhou com dança toda a vida dela. Então, a gente sempre foi o time dela, né? Então, quando ela estava dando aula de balé, a gente ia lá fazer balé. Quando ela estava dando aula de vôlei, porque ela também é formada em educação física nas escolas, a gente estava lá com ela. Até ginástica rítmica e ginástica olímpica a gente já fez, eu e minhas irmãs. Então é uma coisa que meio que foi surgindo de forma muito natural, né? Uhum. Eu com certeza dancei na barriga dela, assim como meus filhos também dançaram na minha barriga, a gente que dança, você também que é mamãe, não tem jeito, né? A Sim. gente que dança, todo movimento está sendo feito ali. Então é uma coisa geracional mesmo. A dança ela entrou no meu sangue pela convivência com a minha mãe e as minhas irmãs. E apesar de eu não ser formada em dança, tadã, né? O pessoal não Break sabe, né? news! Não pela minha vontade, essa até é uma história que eu queria contar, lembrei aqui, porque eu acho que o Dia da Dança tem que ser tanto para aqueles que tiveram a oportunidade de estudar, e a gente tem ótimas escolas, né, como a Baraque, então procure, se profissionalize, porque você aprender uma técnica não é para fazer o movimento só bonito, mas é para evitar lesões, né, dele. Então é importante você ter a técnica, você estudar, mas eu, por uma questão de momento de vida, eu fiz uma prova no Palácio das Artes aqui em Belo Horizonte e não passei. Não passei na prova, gente.
As minhas irmãs passaram, porque pela idade elas tiveram que entrar, elas entraram no tipo, no primeiro nível de balé. Então, elas não tiveram que fazer alguns passos de balé, não. Eles viram mais se elas tinham coordenação motora e tal. Pela minha idade, eu não pude entrar nessa turma. Eu lembro direitinho, tinha uma bancada enorme, vários professores, todo mundo de colã preto e meia calça rosa. E aí, de repente, todos lá, lindas, maravilhosas, o professor vira e fala: Tandi, relevé, plié, blé, 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 blé. Gente, eu acho que a dança na mochila nasceu aí, né? Mamãe foi criar isso depois. Eu acho que a dança do espírito nasceu aí, porque eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei: eu não sei nada disso. Quer saber? De verdade. Comecei a fazer. Levantar, movimentar. A banda ficou assim, ó. Tipo assim, louca, né? E era mesmo, porque eu não sabia, mas naquele momento ali veio uma dança. O impulso, né? Do impulso, né? Impulso, Óbvio que na hora que eu saí do Palácio das Artes, e eu tenho isso muito gravado na minha memória, eu chorei, eu fiquei envergonhada. Eu falei, poxa, Deus, eu não estava preparada. Eu fui fazer um teste para uma escola e não consegui. Logo depois eu entrei na faculdade e essa escola dava aulas à tarde. E o meu curso era à tarde na faculdade, então eu não consegui ter uma formação de dança clássica, moderna, contemporânea, como as minhas irmãs tiveram, né? Tanto a Iana quanto a Isa, elas são formadas pelo Palácio das Artes, bailarinas. A Ana não sabia. A Iana também, sim. Que legal. Eu não consegui por causa da faculdade. Mas com a mamãe e trabalhando quando a gente foi para o Mudança, né? O Mudança era um grupo que já existia na Igreja Batista da Lagoinha. Em 96, ela começou a implementar uma metodologia de dança. Então, a gente tinha ensaios, assim, segunda, quarta, quinta e sexta, né? À noite, de 8 às 7, de 8 às 10. Aliás, não era segunda, não. Era de quarta a sexta, de 8 às 10. E domingo, de 8 a meio-dia. Então, nesse momento... domingo também. A gente tinha aula de manhã e à noite a gente estava no culto. Mamãe daquelas professoras do estilo antigo. Hoje ela já está mais renovada no espírito, ela não é tão brava, não. Naquela época ela era bem brava. Então, acabou, Denise, que eu fui estudar dança já, vamos dizer assim, velha. Eu já tinha quase 18 anos. E foi aí que eu comecei a incorporar um pouco mais da linguagem da dança. Assim, se eu tivesse uma condição de voltar no tempo, que não, né, não é possível, eu adoraria fazer uma aula, subir numa ponta. Eu procuro, né, ver o tempo no espaço aí para eu voltar a fazer aulas e aprimorar a minha técnica corporal. Mas a minha técnica corporal eu aprendi com a Isabel Coimbra nesse contexto aí, já que no Palácio das Artes eu resolvi fazer um espontâneo, um contemporâneo. Na hora eu tinha que fazer balé e eu não sabia nenhuma das posições. Fui aprender todas com a mamãe depois, nas nossas aulas. Sim. Mas eu falo assim, você disse que não teve depois uma frequência de frequentar uma academia ou uma escola. Mas as aulas que vocês tinham, pelo período de tempo que você está falando, que vocês tinham ensaios de segunda a quase domingo, isso é uma não, aí era, né? sim, nesse ponto sim, a gente era uma companhia de dança, no sentido assim, a gente tinha o nosso devocional e a gente tinha uma rotina pesada de aula, flexibilidade, trabalhar ponta, cambrê. Então, assim, mas eu não tive essa formação profissional, que eu digo assim, numa escola tradicional, né? A minha escola foi a minha mãe, que e uma baita escola. Uma baita escola, né? Teórica e prática, né? Teórica e prática, exatamente. E exatamente. a parte ainda espiritual, tudo junto, é um combo completo aí, né? Exatamente. Mas eu acho que essa história aqui é mais para dar o exemplo, primeiro, que não tem idade para a gente começar a aprender a dançar, porque eu já tinha 18, né, para 19 anos, quando a gente começou a dançar mais e fazer aula e técnicas. Então, não tem idade. E a gente sempre é tempo de procurar uma escola, um instituto, aprender, né? A gente tem que estar aberto aí. Perfeito. Anotaram isso aí? A gente tá aqui fazendo sim, anotando tudo. A gente vai colocando para vocês aí, quem foi entrando depois, as chaves, né? E a gente vai fazer o resumo depois, né? Então vamos entrar na primeira pergunta. Tá respondido quem perguntou, então.
Você já falou um pouquinho da sua trajetória, e aí perguntaram se a influência da sua mãe, você já respondeu também. E se você tinha a vocação, que você acabou de falar. Todos vocês acabavam tendo, né, a imersão, porque vocês nasceram nesse ambiente com a sua mãe, né? Eu acredito muito que existem duas coisas, Denise. Quando a gente lê na palavra, a gente vê isso, né? A gente tem a parábola dos talentos, não é? E o talento é aquilo que você nasce naturalmente, Deus te fez assim. Ele te entregou algo que através dos seus dons, dos seus talentos, você desenvolve aquilo ali, né? E aí vem o dom, que é algo espiritual que vem de Deus. Quando você combina o talento com o dom espiritual, é mover, é dança, né? É transformação. Então, isso sempre é muito importante a gente buscar esse. Então, apesar de você ter a influência, então, por exemplo, você pode ter o talento, pessoas talentosíssimas, mas elas não têm, às vezes, aquele dom que foi dado por Deus, sabe aquela coisa que às vezes um movimento simples ela te quebra? Porque ela só tem o talento. Porque não é só o talento que às vezes é passado por ter estudado na escola, por ter tido uma vivência, é um propósito, sabe? Dançar, assim como todos os outros ministérios que Deus nos deu, porque quando Jesus subiu aos céus em Efésios, ele fala que ele deu dons aos homens, ele deu dons à igreja, né? Então, esses dons que são casados com os nossos talentos artísticos, de pintura, de música, de arte, de escrita, de escultura, né? Com o dom do Espírito Santo, eles são realmente algo incrível dentro do reino de Deus. Perfeito. Mais que respondida. Você já até deu uma aula aí. Muito bom. E a segunda pergunta, já que você falou, entrou aí de dons e talento. Então, você acredita que toda composição de dança é arte? Sim. Que não, né? Tem gente que fala que nem toda dança é arte. Não, sabe por quê? Arte é fazer, fazer. Tudo que o ser humano faz é arte. Cozinhar um bolo é arte, né? Cuidar do seu filho é arte. Tudo que é fazer humano é arte. A diferença é se essa arte é para a glória de Deus ou se ela é para a glória do homem. Essa é a única diferença. Mas tudo é arte. Tudo é estética. Tudo é movimento. Né? Tudo homem tem que pôr a criatividade, não é verdade? Eu tô aqui numa mesa, vocês não estão vendo essa mesa. Essa mesa é linda, ela é toda rústica. Quem já comeu aqui em casa, né? Gide, sabe como é que é a mesa. A pessoa que fez essa mesa aqui, ela colocou os ladrilhos, ela foi colocando as cores. É arte. Então, tudo que tem um planejamento e a expressão, uma intenção de comunicar algo, é arte. Então, um bolo gostoso de chocolate que a gente faz para receber um amigo é arte. E a gente quer comunicar amor, né? Exatamente, eu concordo. Que, na verdade, eu já vi muitos, né? Não só artistas, vamos chamar secular, mas artistas e artistas cristãos também, defendendo que nem toda dança é arte, porque é o conteúdo. Mas é como você falou isso, e a tua mãe falou isso, acho que comentou isso na live com a gente também. Ela até deu os exemplos que você deu, né? Como que tá, fruto não cai longe da árvore, né? Porque ela falou do cozinhar a arte, porque a arte, vai ser algo que você está comunicando, é algo que você está produzindo. Não importa daí qual é o objeto, igual você falou, adorado, né? Para que essa arte? Exatamente. A arte é uma forma de comunicação, né? E a arte, ela está presente na história da humanidade desde o início, desde o princípio. As pinturas rupestres, né? Os vasos. Então, ali o ser humano, ele estava pintando ali nas cavernas, já comunicando, já era uma forma da linguagem, né? Então, não tem jeito. A arte, todo tipo de comunicação, e a dança está incluída nisso, ela é arte. É óbvio que você vai ter tipos de arte, no sentido assim, que vão utilizar técnicas diferentes. Porque senão você começa a falar, não, então só a pessoa que dança balé clássico, ou hip hop, ou que utiliza uma técnica, ela está fazendo arte. A pessoa, então, que faz uma dança livre, uma dança espontânea, ela não faz arte? Tudo exige técnica. Andar exige técnica. Agachar exige técnica. Então, se tem alguma técnica sendo implementada com uma intenção de comunicar, é arte. Perfeito. Mais que perfeito. Tá anotando aí, né? Vocês estão anotando. Ó, pergunta 3. Acho que não, deixa eu pular. Não vou fazer, não. Compartilhe uma experiência
em que a sua dança tocou a vida de alguém? Eu gosto muito dessa história porque ela tocou ambos. Ela tocou tanto o interlocutor, né, que era eu que estava ali manifestando a minha arte, a minha dança, adoração, quanto a pessoa que estava assistindo. Foi num congresso do Diante do Trono. A gente estava fazendo uma coreografia, um espetáculo muito bacana que chamava Tensões. E aí, lembre-se que eu comecei a estudar dança tarde. Então, claro que a minha linguagem corporal, comparada com outros bailarinos como a Adriana Rocha, a própria Isa, a própria Iana, a própria Isabel, era uma linguagem que tinha um diferencial ainda em termos de técnica. Eu estava aprendendo, foi bem no início, foi no primeiro congresso do Diante do Trono. E aí eu estava dançando ali no espetáculo, aquela coisa entra e sai, coreografia para lá, era um espetáculo, não era uma dança espontânea, não era, né, um louvor propriamente dito. E eu vi uma moça sentadinha, assim, no meio da multidão. E aí Deus falou comigo assim, claramente, quando você terminar, você vai lá e vai dar um abraço naquela moça. Aí eu, ok, né? Eu sou meio doidona mesmo, adoro essas coisas que Deus faz. Terminou a ministração, a apresentação, procurei lá e encontrei ela. E falei, olha, eu posso te dar um abraço? Na hora que eu estava lá no palco apresentando, me deu uma vontade, eu te vi, você me chamou a atenção. Abracei. Quando eu abracei, essa moça começou a chorar, 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 chorar. E ela falou assim, Yara, você não vai acreditar. Sou bailarina profissional e eu estava te vendo dançar. E eu falava assim, gente, ela é a mais fraquinha do Mudança, né? Olha como a técnica dela... E ela estava lá me avaliando. Olha como a técnica dela comparado com as outras irmãs, né? Tô com uma amiga querida, Débora, tá aqui me vendo. Foi minha líder na empresa que eu trabalhei. E aí eu tava lá, né? E ela falou, olha, eu te vi dançando. E aí eu falei assim, gente, ela é tão fraquinha. Tinha que ser eu que tinha que estar lá participando. E aí, na hora que ela disse que eu abracei ela... Deus falou assim, ela ouviu uma voz assim, né? Dizendo para ela, é por isso que ela está lá, que ela ouve a minha voz. Então, assim, essa sensibilidade de quando a gente é artista, de quando a gente dança, a gente não está só fazendo a dança aqui, né? Mas a gente perceber para quem que eu quero comunicar essa dança, né? Essa mensagem, eu quero passar ela para quem? Então, naquele momento ali, a gente teve essa troca, né, de experiência e é uma história que eu não vou esquecer nunca mais, que me marcou assim profundamente. Que lindo. E tocou, na verdade, né? Tocou de outra forma, né? Às vezes até mesmo, né? Eu falo só o sentimento que ela estava tendo de olhar você ali, mas eu falo né, desse, vamos falar assim, desse vai-descimento que veio nela no momento, mas às vezes é um abraço que justamente é essas pessoas, né? Que vai descidas de si, um abraço, desconstruir. Nossa, ela veio até mim, essa experiência, tantas coisas a pessoa tá passando, né? E aí que a gente fala que a dança ela vai tocar muito mais profundo, a sua vida tocou muito mais profundo, né? Porque você falou que deu um abraço, mas um abraço também é dança, né? Um abraço, movimento, né? Movimento é dança. Eu falo que Moisés dançou. Porque dança não é movimento, então Moisés, quando ele se posicionou ali, né, na frente do Mar Vermelho, Deus podia ter falado com ele, fala, mas Deus falou com ele o quê? Levante o seu braço, e ele levantou o braço e o mar abriu. Foi um movimento, foi uma ação. Então, tudo que envolve esse fazer humano, o abraço, você ir até o outro, né? Isso aí gera mudança de vida. E a arte e a dança, ela tem que gerar isso, Denise. Essa transformação no interlocutor, que sou eu, né? Que estou representando essa dança, e no espectador, que está lá do outro lado, recebendo essa mensagem corporal, né? Que está sendo expressa no meu corpo. Verdade. E é verdade. Geralmente a gente acha que quando a gente está nesse papel de interlocutor, como você falou, é eles que vão receber somente, né? Ou a gente está comunicando, e na verdade é aquilo, né? É o vertical. É Deus com a gente com eles, e pode fazer um ciclo, né? Deles pra gente, né? Porque se eu tivesse alienada naquele momento lá, eu não ia ter essa sensibilidade de olhar uma pessoa no meio da multidão e querer dar um abraço. Muitas pessoas que tiveram resistência com a dança na igreja, não era porque elas não gostavam, não era porque elas não achavam bonito, mas foram por traumas, porque elas não tiveram a oportunidade que nós tivemos de dançar.
Porque Exato. gerações anteriores à nossa, esse movimento no corpo é pecado, uma visão platônica, né? De corpo e pecado, né? Então, essa rejeição de muitas pessoas é por não ter tido a experiência de vivenciar a dança. Que a gente que é da turma da dança, ô, coisa boa, né? É bom demais dançar. Verdade. Não tem nada melhor assim para você se expressar. Não dá para ficar parado, gente. Qualquer musiquinha a gente já tá lá fazendo movimentos. A gente ali sim. Ai, ai. Muito bom, é verdade. E a quarta pergunta. A gente não tá correndo, não, mas é que tinha muita pergunta boa e a gente sabe que a vai Tem que trazer ficar muita de olho aqui no profundidade. horário, né? Passa rápido. Não, e Bate-papo passa entre rápido amigos. você e porque você também traz tudo com profundidade, né? Nada de superficialidade, é isso que eu gosto. Muito bom. Quatro. Se o artista, esse eu tenho que ler com calma, porque até eu me embolei uma hora. Se o artista pode ser um adorador, pode ser, né? Nem todo artista é adorador. Se um artista pode ser um adorador, como você define, então, a verdadeira adoração, tá, entre aspas, dentro dessa perspectiva de cultura de reino, né? Eu não sei se essa cultura de reino também estava querendo dizer só o ambiente eclesiástico, que eu falo que é diferente de cultura de igreja e cultura de reino, né? É verdade. Então, para você, como que você definiria essa verdadeira adoração? O que ela tem que conter? Itens, sentido? Essa adoração, ela tem que ter a pessoa certa no lugar certo, né? Quem que tem que estar no centro dessa adoração? Tem que ser Deus, tem que ser Jesus, tem que ser o Espírito Santo. Se não tiver, já era. E aí, o grande desafio nosso como artista, porque o ego da gente é mais rebelde que das outras pessoas, né? É mentira se a gente falar que a gente não quer um aplauso, que a gente não quer um reconhecimento, que a gente não quer que as pessoas falem que a sua arte foi bonita, que a sua arte impactou. É mentira. Qualquer artista que falar, adorador falar isso, ele está mentindo, porque faz parte da nossa natureza humana. A diferença é na hora que você recebe isso, você faz assim, ó. Você entrega para ele, né? Você fala, é para ele, foi por ele, e essa é a minha motivação. Porque na hora que você está dançando ali, são misturas de sentimentos, de percepções, né? Tem hora que é o seu eu, a sua interpretação. Então, por isso que é uma linha muito tênue e a gente precisa saber esse momento, né? De colocar que é todo o tempo Deus no centro da adoração, Jesus no centro da adoração. E aí não tem mistério, né? A gente vai ser um artista que adora e um adorador que é artista. Eu não acho que são coisas excludentes. O problema é que a palavra artista, ela às vezes é pejorativa, porque vem carregada com essas questões de vaidade, de soberba, não é? De até questões econômicas envolvidas. Mas se você vê na questão da palavra artista, de fazer, de criar, de criatividade, não tem contradição nenhuma entre um artista adorador e um adorador que é artista. Exatamente. Mais do que respondido, né? Até, na verdade, a primeira frase respondeu tudo, né? Anotar, a gente tá anotando também para o pessoal que depois vai ficar querendo perguntar. A gente falou que vai estar disponível não só na live depois de 24 horas, vai estar no YouTube. Então, é um material vivo. A gente vai deixar disponível lá e aí a pessoa acessa como ela quiser. Muito ótimo. Então, aqui, se 5, daí é um gancho nessa 4, eu acho. Se a dança, então, pode ser uma forma de adoração, e a adoração é um estilo de vida, é uma afirmação. Como crescer, então, como adorador individual? Quais chaves você descreveria para crescer como adorador particular? A adoração, ela tem a ver com relacionamento, né? Não tem como a gente expressar o amor, como a gente, nós somos casados. Não tem como eu falar para o meu marido, eu te amo, você é especial, se eu não tiver um relacionamento com ele, né? Então, a gente só é possível a gente adorar a partir do momento que a gente tem um relacionamento com aquela pessoa que é o centro da nossa adoração.
Porque a palavra adoração, eu posso adorar qualquer um. Eu posso adorar o meu filho, eu posso adorar a mim mesmo, eu posso adorar a minha própria dança, eu posso adorar a adoração, né? É tudo aquilo que está no centro. Então, é você ter relacionamento com Deus, com Jesus. E o lindo disso é que não é aquele relacionamento distante, né? Mas é um relacionamento próximo de pai, de sempre poder estar conversando com Deus assim como eu estou conversando com você. E aí é óbvio que a sua adoração ela vai ser uma adoração genuína, né? E aí eu lembro do texto, né, que fala, porque o Pai procura o quê? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E é verdade, sincero. Assim como uma criança chega pra gente, igual meu filho, ele tá ao máximo, tô adorando. Eu tô trabalhando home office aqui nessa área que vocês estão vendo aqui, a minha churrasqueira, porque ele em casa o fogo pega, né? Menino pra lá, menino pra cá, meu marido lindo, maravilhoso, te amo, Henrique, tá lá cuidando das crianças enquanto eu tô na live aqui. Aí ele vem aqui e fala, mamãe, eu te amo. Eu falo, também te amo, Pedro. Mas como que começou esse relacionamento? Antes do Pedro falar, eu já falava com ele, eu te amo, filho. A diferença é que Deus já nos ama antes de nós existirmos, antes de nós sermos forma no nosso ventre. A gente é que descobre esse amor. E descobre esse relacionamento. E aí, a partir do momento que esse relacionamento é estabelecido, a adoração ela é estabelecida, porque é impossível conhecer a Deus e não exaltar o caráter de Deus, a pessoa de Deus e a pessoa que Ele é em seu Filho Jesus. É impossível. Uau! E aí, já que você falou isso, essa é a verdadeira adoração. A gente sabe que ele é o centro da adoração. E você, no seu particular, como adoradora, quando fala dessas chaves, eu acho que a pergunta é quais, né? Eu sei que cada um tem a sua forma no seu secreto, né? De fazer a sua adoração particular. Não só com movimento, com dança. Que chaves você acha que seriam essenciais? Eu falo assim, fundamentais, que não podem deixar de ter na vida dessa pessoa que adora, então. Eu acho que é exatamente esse versículo que a gente leu, que os né, buscam adorá-lo em espírito e em verdade. E esse verdade, ele é a sinceridade do coração. Então, é quando você tiver que adorar, quando você estiver no caco, destruída, cansada, decepcionada. E ali naquele momento você fala, Deus, eu só tenho isso aqui para te dar. E eu queria contar um testemunho aqui muito forte para mim. Que quando eu tive 2 gravidezes antes do Pedro que não foram para frente, né? E no dia, na primeira gravidez que eu estava preparando para ir para o hospital para fazer a curetagem, o que eu entreguei para Deus foi uma dança. Eu só fechei os meus olhos e comecei a movimentar os meus braços e, sabe, e entreguei, era o que eu conseguia entregar para Deus ali, eu não conseguia falar, eu não conseguia justificar, eu não conseguia perguntar o porquê. Então, por que eu estou dizendo que é a verdade? Porque a verdade que estava no meu coração era uma coisa triste. Eu estava questionando a Deus por que eu tinha perdido um filho que eu tinha tanto gerado, e você é testemunha comigo lá em Israel, né? Fiz uma oração no ventre, nós oramos pelas famílias. Eu falei, gente, não é possível que eu vou perder esse bebê, que fui até para Israel, no sentido assim, né? Aconteceu tantas coisas maravilhosas lá, eu não acredito que eu... Então, eram momentos de vários questionamentos. E ali nasceu uma dança que ninguém viu. Uma dança no momento de dor, sabe? Então, eu acho que essa dança, se a gente consegue fazer essa dança nesses momentos íntimos, tudo aquilo que a gente fizer fora das 4 paredes vai ser mais genuíno. Não é só uma interpretação, entende, Dê? É algo que sai de dentro aqui. Muito forte. Anotaram isso aí? Muito forte. Até arrepiei isso. Da sinceridade. 6, então. Artista, gostaram do termo artista, né? Artista versus adorador. E é muito legal você ter explicado sobre isso para não ficar uma conotação pejorativa do artista, né? De forma alguma. Porque aqui nós temos hoje, até o público que está assistindo a gente, tem muitos que são artistas, também, igual você falou, profissionais, trabalham com isso, e também não professam a Deus, né? Mas tem o seu Deus, vamos falar assim, mas são bailarinos, dançarinos, e eles entendem a arte com propósito também. Diferente da gente quando a gente usa no nosso, né? No nosso ambiente, vamos chamar daqui, a gente estava chamando essa maneira de liturgia.
Uma é a questão profissional, né? Como se fosse um Uhum. trabalho, e o outro que é uma questão também, um trabalho, só que um trabalho ministerial. Então, são aplicações e propósitos diferentes. Cada um tem um chamado, né, Denise? Exatamente, perfeito. Então, a pergunta 6 era sobre isso. Artista versus adorador. Fazendo uma análise e exposição da mente e do coração do artista adorador, quando ele, né, esse artista é adorador, para você, Yara, como você descreveria ser o ideal de padrões de conduta, discurso, ações, testemunho desse artista que é adorador? Então, quem sou eu para ficar ditando regra, né, gente? Ai, ó, tô fora disso aí. E ser de juiz de alguma coisa, só Jesus é juiz, né, gente? Só Deus é juiz. Inclusive, depois que eu assisti o filme, eu já tinha lido o filme, lido o livro, mas quando eu vi o filme A Cabana, eu falei, tô fora desse negócio de ser juiz. É uma coisa muito séria, né? E é muito difícil. E na hora que me pegou ali, é a hora que ele fala que ele teria que escolher entre dois filhos. Eu falo, poxa, mas eu amo Pedro e Miguel, eu nunca poderia fazer isso. Então, eu não tenho essa capacidade de julgar ninguém, né? Por que Deus favorece um? Por que Deus faz isso com o outro? Todos são filhos de Deus e ele vai conduzindo cada um dentro da sua história. Então, eu acho que não existe padrão, sabe? Eu acho que tem que ter essa sinceridade para o seu relacionamento com Deus. E óbvio que nós, trazendo para o contexto cristão, a gente usa a Bíblia como nosso manual, não é? Do fabricante. A Bíblia, ela é um livro antigo, mas ela é um livro contemporâneo. Então, não tem como relativizar as coisas. Está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia. Então, existem alguns valores cristãos que são inegociáveis. E não é Yara que está falando. Mas esse julgamento, tô fora, não sou eu que vou fazer, entendeu? Isso aí é Deus que vai fazer, cada um que vai ter que prestar contas de si. Então eu olho para o lado, olho para o outro, você quer saber? Eu vou olhar para mim e falar, Deus, me ajuda Deus, né? Porque é muito difícil. Cada um tem uma história, tem uma vivência, tem os seus traumas, né? Então, quando a gente se coloca nesse papel de juiz, não, para ser um adorador, você tem que seguir esse e esse papel. Não, sabe? Para você ser adorador, você tem que ter um espírito contrito, um coração quebrantado. Acabou. Porque se a gente pegar esse ponto, Davi nem poderia ter sido um adorador, porque só pisou na bola várias vezes. Porque a nossa natureza ela é corrompida desde o Éden. E através de Jesus, nós somos justificados. Não quer dizer que nós estamos ali retos, limpos. Mas o sangue dele fala, não, esse aqui, ele está justificado, né? Ele faz isso mesmo, mas ele é meu filho. Entende? Isso, o sangue está sobre ele. Então, eu acho que é isso, é a gente olhar para a Bíblia e buscar esse relacionamento com Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele vai falando com a gente. Não faz isso, faz assim. Não precisa de regra, não precisa de ninguém te impondo nada. Aquela voz interior, que o mundo fala, mas não é a voz interior, é o Espírito Santo de Deus. Ele fala pra gente o que tem que ser feito, o que não é bom. Como tem aquele outro texto também, né? Tudo vos é lícito, mas nem tudo vos nos convém. Exatamente. E até você falou isso, é bem importante, né? Esse artista adorador, muitas vezes ele é igual você falou, vai ser um profissional e vamos trazer para outras as áreas, né? Não só dança, música, pega aí os cantores, né? São contextos diferentes. Eles, igual você falou, eles vão aplicar essa arte, né? Essa habilidade deles em outros momentos e até em outras tarefas, igual você falou. Tem alguns que vão ser, né? Vão trabalhar com mais missões urbanas, né? A Isa, por exemplo, tem uns que vão trabalhar mais dentro da igreja local, tem outros que vão trabalhar, então quando fala de padrão de conduta, de comportamento, a gente sabe qual que é o ideal, né? Vamos falar assim, para se relacionar bem com a nossa arte e que essa arte toque o outro. A gente já sabe qual que é o ideal e aí não tem o certo e o errado. Tem aquilo igual que você falou, que é o princípio básico, né? Alguns princípios são básicos de valores e não só eu falo da Bíblia, que é a nossa referência, igual você falou, e alguns outros que a gente fala daquilo, né? Que é até onde vai o limite do respeito, aquilo que vai fazer o outro, vai ferir o outro, vai fazer, né, o outro pecar, isso não só dentro da igreja, né?
falando fora. E essa pergunta, porque essa pergunta me traz muito pro contexto dos artistas aí de grande notoriedade, né? De muita influência. Então, eles têm muita influência, principalmente hoje aí na mídia, né? Que tá em alta agora. Às vezes, algum padrão de comportamento que fere. Eu vejo algumas pessoas do público, as pessoas que seguem questionando. Nossa, mas falou isso. Nossa, mas se vestiu assim. Meu Deus, estava na live com aquela roupa, você viu? É Nossa, você muito é amigo julgamento, com sabe? A gente tem que sair desse lugar, sabe, Denise? E até dar um oi aqui. A Bel entrou. Te amo, mãe. E a mamãe sempre entrou. Mamãe sempre foi uma mulher que me inspirou nesse sentido, sabe? Ela nunca julgou e ela sempre nos ensinou, né, desde meninas, a ouvir o Espírito Santo, né? E a fazer as nossas escolhas dentro desses valores, dos princípios e de algumas coisas que são inegociáveis. Mas olhar o outro, julgar o outro, Deus não nos chama para isso de forma alguma. Ele, pelo contrário, ele nos chama para amar, para acolher, para disciplinar, para exortar com amor, né? Até a exortação precisa ser com amor. Até você falou aí, porque a frase que começa fazendo uma análise e exposição da mente e do coração desse artista adorador. Se a gente for fazer uma análise agora, né? Eu, Denise, de mim, da minha mente, do meu coração, igual você falou, quanta coisa boa e quanta coisa ruim também, né? Se a gente for pôr pra fora ou praticar também tudo que vem na nossa mente, no nosso coração. Esse artista, eu, Denise, esse artista, e a gente, né, no nosso dia a dia, igual você falou, imputado do pecado que a gente é. E se a gente for fazer essa análise mesmo, essa exposição o tempo todo, não é um padrão a ser seguido, mas a gente tenta melhorar, tenta sempre avançar. Fala, se a gente expor tudo aquilo que está em nós, né? O negócio falou na natureza humana. Se a gente expor e praticar isso, então é muita coisa. Porque a palavra fala também que o coração do homem, ele é enganoso, né? As nossas emoções, a gente às vezes é levado pelas emoções. Por isso que a arte ela é tão importante, porque a arte, a dança, ela toca na emoção do indivíduo. E daí a responsabilidade quando a gente está dançando e usando a nossa arte como uma forma de linguagem. O que você está gerando no outro, né? Então eu acho que a responsabilidade é muito mais eu olhar para mim e como eu estou impactando a arte do que olhar, olha o que o outro está fazendo e como a arte dele está impactando. Exatamente. Muito bom. Vamos para o outro, então. Essa série. O ministério do adorador não é a dança. Fale sobre o verdadeiro ministério do adorador. Quando a gente lê em Efésios 4, né? Ele fala dos 5 ministérios, né? Que são os ministérios de pastor, evangelista, mestre, apostólico e... esqueci o quinto. Me ajuda lá. Mestre, profeta. Fui esquecer do profeta, Denise? Eu achei que você falou o profeta primeiro. Já passou o profeta. E é interessante que esse texto em Efésios, ele fala que esses ministérios, eles são para o aperfeiçoamento dos santos e para a edificação do corpo. Então, seja qual for a sua arte dentro da igreja, ou seja o que for a sua vida, né, fora da igreja, porque não tem como a gente falar a minha vida aqui na igreja, fora... agora então nesse tempo de Covid-19, né, não tem fora nem dentro, né? É todo mundo dentro de casa. Todo mundo na sua casa. Que a gente esteja o tempo todo aperfeiçoando os santos, né? E aqui todo mundo nesse contexto de Covid aperfeiçoando o seu esposo, seu filho, seu pai, a sua mãe, seu avô, com quem que você convive. E edificando a igreja. Então tem que ter, se fugiu desse objetivo, já não é ministério. Aí é autopromoção, aí é algo transvestido de ministério, mas não é ministério. Se não está trazendo aperfeiçoamento dos santos e a edificação da igreja, não é ministério. A forma como você vai atuar dentro desses 5 ministérios, aí vai estar relacionado dentro com o dom e o talento que a gente falou no início, né, do nosso bate-papo. Exato. Então, por isso que né, quando até a Bel trouxe na última live, né, que perguntaram
sobre dança profético. Isso tem várias pessoas, né? Já vi várias lives também trazendo sobre isso. A Bel mesmo traz no seminário, sempre explica, né? Da dança, nem toda dança ela é profética, né? E até a Sara trouxe também que existe coreografias proféticas, né? Porque na verdade é a mensagem, é o teu ofício, né? Você é um profeta. Então, eu entendo essa frase assim, do ministério do adorador. Então, a gente não. Você acha errado falar o meu ministério de dança? É uma linguagem, vamos dizer assim, é uma metodologia, né, que a gente criou de organizar os ministérios da igreja, né? Então, eu não acho errado nesse sentido, assim, de que é uma metodologia. Eu acho que a gente tem que entender o que é realmente um ministério e não colocar o ministério de dança ou qualquer outro ministério no centro, né? Exato. Do servir, né? O servir a igreja, servir o outro, tem outro propósito. Então, eu acho que é uma metodologia, não vou dizer que é errado ou que é certo, mas eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que entender o que está por trás e qual que é o propósito. Aí tudo bem. Aí não tem problema eu falar, eu vou fazer uma apresentação, ou eu vou fazer uma ministração, porque também depende da linguagem, né? Vamos supor, você está num teatro, vários bailarinos seculares. Aí você vai falar assim, vou fazer uma ministração, talvez o cara vai falar, né? Agora, se você falar, vou fazer uma apresentação e eu vou trazer aqui alguns conteúdos que falam de Deus, você se comunica com o interlocutor, né? Então, eu acho que é mais importante isso aí. Qual que é a motivação? Exatamente. Eita, travou. Yara? Oi? Será que foi Yara ou o meu que tá travado? Vocês estão me ouvindo? Travou? Não, estou escrevendo. Pessoal, vocês estão me... Caiu dela. Espera aí que a Yara vai entrar de novo. Não saiam, ficam aí. Fiquem aí. Yara, manda o convitinho de novo. Espera aí que eu acho que foi a internet da Yara lá. A Bernadette tá aí. É a Bernadette? Não é? Bernadette. Foi o dela. Calma aí que ela tá mandando, gente. Tem bastante perguntas agora online. Apareceu aqui, ó. Deixa eu ver a da Kelly. Yara. Vamos ver se a Yara tá entrando aí. Aí, ela voltou. A Tati tá aí também, agora eu vi. Eu fico prestando atenção na pessoa. Ai, voltou A a Yara. conexão está meio estranha. Tá ruimzinha ainda. Travou de novo. Aí. Você tá se Oi? mexendo? Aí, agora Tô perfeito. ouvindo você. No segundo. Tem outro telefone de backup aqui. Tá vendo como é que a gente tem que ouvir o Espírito Santo? Eu falei, vou trazer um outro telefone de backup. Se der alguma aí, eu já entrei rapidinho. Tem uma pergunta, deixa eu ver, né? Agora você tá me ouvindo bem, né? Tô. Tem uma pergunta, eu só tô colocando aqui dela. Vou te perguntar já que você estava falando sobre isso aí, porque a pessoa perguntou sobre o profético. É possível fluir o profético através de coreografia ou só flui somente na dança espontânea para você, Ana? Quando a gente pega o conceito da palavra profético, o que que o profeta fazia? O profeta ele sempre trazia uma mensagem de Deus para o povo, né? Essa era a função do profeta. Então, quando a gente faz uma coreografia e se a gente está ali se dispondo a trazer uma mensagem que está vindo do coração de Deus, você está fazendo algo ali que é profético nesse sentido, né? Você está trazendo uma mensagem.
uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de quebrantamento, uma mensagem de amor. Então, mesmo que ela seja uma coreografia onde você saiba para onde os movimentos estão indo, se foi direcionado por Deus, com certeza é algo profético, né? Deus não age só no espontâneo, vamos dizer assim. Aliás, Deus é um estrategista e ele planeja tudo antes da fundação do mundo. Exatamente. Então, na verdade, com certeza você pode ter uma coreografia profética desde que ela esteja dentro dela uma mensagem que vem do coração de Deus. Então, você acredita então que todo ministro, vamos chamar de ministro, né? O pessoal que está aqui, ou todo artista, adorador, como vocês queiram chamar o termo aqui. Você acredita que todos eles podem ser profetas em determinados momentos? No espontâneo, Ah, com certeza. na Com certeza. coreografia? Esses ministérios, é até interessante uma ilustração, eu lembro disso da escola dominical. Os ministérios, eles passam por todos os dedos, eles tocam, né? Você tá ali, então você pode, em momentos da sua vida, Transitar. exercer mais um ministério do que o outro, porque o foco não sou eu, o Uhum. foco é o santo que precisa ser aperfeiçoado, ou seja, as pessoas que estão ali ao meu redor. Então, dependendo do grupo de pessoas com que você está lidando, Deus vai usar um dom específico ali que precisa ali para aquele momento. Às vezes não é o profético, é do ensino, né? Exatamente. E para o aperfeiçoamento da igreja. Então, de acordo com a situação, cada dom, cada ministério vai se levantar aqui. Porque são necessidades diferentes, em culturas diferentes, em tempos históricos diferentes. Exatamente. Peraí, que tem mais duas perguntas aqui, viu? A gente tá anotando aqui. A gente tem que ter dedos de Tô até ferro. vindo aqui, ó. Ah, O que mudou na sua esse? dança depois de Então fala aí, Israel? da Tati. Responde já essa, É, porque a gente deixa a outra por último. é interessante que Israel, gente, é um lugar que todo mundo precisa, dentro das condições, a gente sabe que não é fácil, mas se programar para ir, porque é um lugar histórico, né? E para nós cristãos ele tem um significado. E lá é como se você estivesse andando na Bíblia 3D. As coisas acontecem, as conexões. Então, na verdade, o que mudou para mim da minha dança é que eu percebi, na verdade, e aí falando do profético, né? Que Deus, ele é muito mais profético do que a gente imagina no sentido assim de articulação, de construção da história. Cada momento da história de Israel, onde coisas foram ditas e anos depois coisas aconteceram. Então, isso mudou na minha dança um maior entendimento, sabe? Desse Deus que a gente adora e como ele é um Deus que vem construindo uma história há milênios, né? Até chegar aqui no Covid-19, né? Que está tendo informação, isso já estava na história de Deus. Deus não perdeu hora nenhuma. E aí, o que isso vai impactar na minha dança, na minha arte? Né? Então mudou isso, mudou essa questão de eu ter um pouco mais de entendimento e de algumas experiências pessoais fortes com Deus lá em relação à dança, à comunhão, né? O nosso próprio relacionamento, amizades que vieram depois, né, Denise? Alianças como a minha, a sua e de outras pessoas tão queridas. Então, mudou isso aí. Acho que um maior entendimento de algumas coisas. Ver na prática algumas coisas que eu lia na Bíblia, né? Que é até um versículo que eu queria muito deixar para vocês aqui, que é 2 Timóteo 2,15. A gente fala muito de dança e a gente fala muito de aperfeiçoar esse corpo, essa linguagem do corpo, né? Mas a gente precisa, e esse texto ele fala, né, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Então a gente precisa manejar bem esse nosso corpo dançante, né? Mas essa palavra de Deus, seja ela como a gente está fazendo aqui, uma palavra, seja ela dançada, a palavra dançada através dos nossos corpos, né? A gente tem que usar isso com excelência, acho que essa é a palavra, com consciência, né? Com entendimento. Muito bom. Muito bom. Respondido, Tati. Você tá aí daí? Tá respondido, que mudou. Eu ia falar isso, essa é a palavra que estava no meu coração, né, de Israel, que é na hora que você começou a falar para mim, Denise, né? Minha experiência exatamente essa, foi ter o maior discernimento e entendimento, porque não da dança,
porque a dança para mim eu já estava até numa fase já de assim, fadada, estava cansada da dança que eu tinha. Não digo, gente, da dança na igreja, né? Ou da minha técnica em si, mas da forma como eu entendia a dança. Era uma compreensão assim, o que era essa dança, o que era essa técnica. Então, eu já vim de um contexto diferente. Então, eu era uma artista fora, era uma bailarina profissional fora. Depois eu vim, começou a desconstruir dentro da igreja. E mesmo assim, mas quando eu cheguei lá e conheci a tua mãe, né? Que você falou, tá doidinha, sua mãe é doidinha da Yara. Mas quando eu entendi o que era essa dança, você falou, o que é esse profético, o que é esse fluir, como é Deus falando, como é esse discernimento, que impulso é esse, da onde, como assim esse impulso, e vem, e se manifesta, e né, algumas experiências nossas lá de até somente mover um dedinho, eu lembro até hoje, o dedão do pé, era o dedão do pé lá na mesquita, né, mover o dedão, e ali a gente estava entendendo, não só a gente, tanto os demais estavam entendendo que aquilo tinha uma conexão divina, ou que a gente estava comunicando algo, que a gente começou a incomodar os demais também, né? Inclusive os árabes, né? Então eles estavam sentindo alguma coisa. E ali, aquilo ali começou a me impactar e eu falava na minha mente, nossa Deus, mas como assim? A gente está mexendo só o dedão do pé. Como que eles estão percebendo que a gente está fazendo alguma coisa? Por que está incomodando tanto? Né? Que é isso que você acabou de falar agora, que esse aperfeiçoamento é do espírito, né? É primeiro de espírito para espírito. E esse movimento, se não gerar isso, não vier do espírito, eles iam só ver um monte de dedão mexendo. Ah, essas loucas estão mexendo os dedão no pé. Né? É isso que falou, se essa conexão nossa não estivesse, né? Esse aperfeiçoamento, igual você falou, essa aprovação do obreiro, se a gente não estivesse nessa condição ali de obreiro aprovado e só de bailarinos, então vamos chamar assim, né? Entendendo a nossa arte, eu acho que ia ficar só um monte de dedão mexendo e eles entenderem esse monte de dedão mexendo. Ia só ficar ou estranho ou bonito. Bonito. Não ia ser transformador, né? Exato. Eu acho que a arte e a dança, ela tem que ser transformadora. Pelo menos a arte e a dança que a gente se propõe a fazer, né? Com esse entendimento, ela tem que transformar. E ela tem que transformar eu em primeiro lugar. Exatamente. Né? É o que, para mim, faz experiência. Transformou primeiro a mim. Se estava transformando de fora, né, o outro, isso foi consequência depois, né? Muito bom. E tem uma outra pergunta, que é essa aqui, Júlia? Ah, tá. Ela tá cronometrando o meu tempo e as perguntas. Mas é a Iá que fala bastante aqui, ó. E pode falar bastante. Fale a respeito da dança com tecidos, tecidos véus. Legal. Como foram as primeiras experiências no mudança e como vocês utilizam hoje, com que entendimento? E aí a pergunta junto existe relação com a dança do ventre ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver, né, gente? Porque a dança do ventre, ela é uma dança também voltada para uma adoração, né? Ela é uma dança ritualística, né? Ela tinha o objetivo de dançar e depois ali naquele ventre eram geradas pessoas que participavam do culto à deusa Ísis, né? Dentro da cultura oriental. E a gente começou a usar os tecidos, na verdade, porque no nosso contexto a gente dançava, ministrava junto com o Diante do Trono e eram muitas pessoas que assistiam. Então imagina, alguns lugares tinham telões, outros não. A dança ficava desse tamanhozinho. Então se você fizesse aquele movimento alongado, não tinha como visualizar. E aí a Bel, né, a mamãe teve uma ideia fantástica. Ela falou, gente, vamos colocar os tecidos. Porque movimentando os tecidos, eles vão ser a extensão da nossa dança. E aí a pessoa que estiver lá no fundo, ela vai conseguir enxergar. A partir daí, desse propósito, dessa ideia que a gente teve, a gente começou a utilizar os tecidos, né? Para poder comunicar essa dança. E aí, voltando à pergunta da Tati, para mim foi muito interessante quando em Israel a gente esteve lá no deserto de Tima e nesse deserto a gente viu uma réplica do templo daquela época, do templo até nômade, né? Não era nem o templo de Salomão, a tenda, né? E ela é cheia de tecidos, né, Dani? Cheia de tecidos coloridos, que eram todas as cores que a gente sempre usou no Mudança. E aí eu entendi, uau! Se nós somos templo do Espírito, e esse templo do Antigo Testamento
era tão colorido, porque, gente, eram várias cores. É branco, azul, vermelho. Uau! Então é como se a gente quer esse templo, a gente está dançando, usando os tecidos e sendo esse templo que nós somos hoje, levando a palavra de Deus. Então, começou como uma forma de levar a mensagem para que as pessoas que estivessem distantes de nós conseguissem enxergar. E depois, quando a gente começou a estudar e a Isabel foi trazendo para nós, a gente falou, uau! E Começamos a ver coisas analogia. tremendas. Mamãe tá até falando aí, né? Precisamos Precisamos voltar voltar. para Israel. Sim, começa já um remember. Então foram coisas tremendas nesse sentido, que é o entendimento. E o que eu acho lindo que Jesus faz e Deus faz, e tem a ver com o profético nesse sentido, às vezes ele pede para a gente fazer algumas coisas e a gente não sabe por quê. Obedece. Lá na frente você vai entender. Ou talvez você nunca vai entender. Depois, só quando a gente chegar lá no céu, a gente se colocar aos pés de Jesus, nós vamos entender algumas coisas que a gente fez através da nossa arte aqui. Mas seja ousado, sabe? Seja ousado com a sua dança. Esteja o seu ouvido sensível para que Deus possa te usar como um agente de transformação, né? Na vida das pessoas, levando a palavra de Deus, levando o quebrantamento, levando a salvação. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Quanto mais dos que dançam as boas novas, né? Vamos fazer aqui uma paródia, né? Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Vamos anunciar as boas novas de Deus com esse nosso corpo, né? Que Deus nos deu, que Deus fez para nós. E até você comentou, daí você falou isso do início, né? Por como vocês começaram a usar os tecidos. E hoje, eu não entendi como foi a pergunta, 4 minutos. Calma aí, Giga. Mas eu achei interessante, porque que perguntou que no início, então você acabou de explicar a origem, né, desse tecido, e por que a pessoa então perguntou como vocês usam hoje, por que usam hoje, então? Hoje a gente usa porque a dança é uma linguagem, né? Tudo comunica, a roupa que você dança comunica, o figurino comunica, tudo tem um símbolo. Se você ler a Bíblia, tudo é símbolo, né? Então a gente utiliza os símbolos dentro dessa comunicação que a gente quer fazer. Então, alguns elementos a gente usa porque a gente está montando uma coreografia, eu estou usando ele ali de uma forma intencional. Outros elementos, como os tecidos, a gente deixa ali, porque se algo for movido nesse impulso do Espírito Santo, com certeza ele quer comunicar ali, seja através do vermelho, o sangue de Jesus, a redenção dos pecados, seja através do azul, as águas purificadoras, o bálsamo de Gileade, e aí vai. Dança é linguagem, e as cores são linguagem, tudo que comunica pode fazer parte da dança. Agora, não é obrigatório, né, gente? Usar tecido. Toda dança de adoração tem que ter tecido? Não. Toda dança de adoração tem que ter um adorador. Esse elemento não pode faltar. Exatamente, porque eu falo isso porque eu já tive até alguns amigos, não me lembro até hoje, uma discussão disso, né, de artistas, né, bailarinos seculares, não conhecem Jesus, não conheciam da nossa arte, vamos falar da nossa arte dentro da igreja ou do cristianismo, quando a gente usa os recursos, né, a simbologia. E aí eles sempre foi comentar, obrigada, eu vi lá o vídeo que vocês dançaram, né, a gente fez o Dança por uma Causa. O vídeo lá que vocês dançaram com aquele vídeo gospel lá, eu falei, mas por que você falou vídeo gospel ou crente? Que vocês usaram lá aquelas simbologias lá, que é de dança cristã. Eu falei, mas não é da dança cristã. Eu posso levar um espetáculo, fazer um espetáculo com tecidos, o próprio Circo de Soleil usa tantos objetos no meio da cena. É o que a gente quer representar com esse objeto, né? Com essa simbologia. E aí eu trouxe o contexto para ele que a gente, dentro da nossa leitura, a gente quer, igual você falou, né? Quer trazer o contexto de uma cor. Eu posso trazer isso também com bastões. Posso trazer, exemplificar o próprio vaso, como vocês usam. E lembrando que essa questão da cor é cultural, né? Exatamente. O branco no Japão é a cor do luto. Ai, que diferente. Você lembra quando a gente foi usar o vermelho no Egito? Né? Que era a cor do Ísis? A gente achou que estava abafando lá de usar o pano vermelho, quase como presa. Então, você tem que estar linkado no Espírito Santo, porque as cores também têm que ser culturais em cada região. Então, não tem regra. A regra é ouvir o Espírito Santo. Exatamente. E aqui a gente cronometrando. Tem 1 minuto, mas se cair, você volta para você fazer a despedida formal também. Não formal, né? Mas decente, vamos falar. E para você deixar uma palavra, você já deixou o 2 Timóteo,
Mas uma palavra, então, para o pessoal nesse período, né, de pandemia e como a Bel também deixou, como não sobreviver, mas o que vocês esperam dessa pandemia, dessa dança? O que a gente vai fazer? Faz agora, faz depois? Eu acho que é intimidade. A gente é um tempo de buscar mais intimidade com Deus, intimidade com a nossa família, e com certeza essa intimidade ela vai ser importante para o que está aí por vir. Então vamos buscar intimidade com Deus, gente. Essa é a hora é agora. Não, muito bom. Tem uns segundinhos. Você quer se despedir, então? Quero. Amo vocês demais. Você, Todos Briar, vocês. obrigado por tudo. E né, vai cortar, mas eu vou fazer você voltar aqui rapidinho.